E aí, meus irmãos, nesse primeiro versículo, ele já começa dizendo que Deus é bom. Veja comigo. Com efeito, Deus é bom para com quem? Israel. E com quem? Os que andam de coração que? Limpo. Ou então, em algumas Bíblias, vai ter os chamados puros de coração. Vai ter. Ou seja, meus irmãos, ele começa falando sobre Deus, dizendo que Deus é bom. As pessoas que estão ali e aqueles que são limpos de coração. Deus tem feito muitas coisas boas na vista daquelas pessoas. Ou seja, depois que ele viu esse problema que ele estava enfrentando na sua vida, ele agora viu a bondade de Deus sobre aquela comunidade que estava sobre ele. Então ele diz, olha, Deus, ele é bom com o seu povo. E quem era o povo de Deus? Israel. E sobre aqueles que são limpos de coração. Mas aí, meus irmãos, ele diz que Deus é bom, só que no versículo 2, olha o que é que ele diz. Quanto a mim, porém, quase me revelaram os pés. E ele diz mais, pouco faltou para que o quê? Se desviassem os meus passos. Ou seja, meus irmãos, ele entrou aqui num chamado problema grande. Ele diz que Deus é bom, mas ele diz que ele viu algo e que nele ele quase caiu. Ou seja, quase que ele tropeça. Quase que ele sai ali dos caminhos. E que caminhos eram esses? Eram os caminhos de Deus. Mas por que, meus irmãos? Muitas vezes Asaf vai ter o seu motivo. E muitas vezes nós vamos ter vários motivos porque nós saímos do caminho de Deus. Muitas vezes, como já foi dito, muitas vezes nós ficamos doentes, nós não vamos ter a cura, nós vamos sair dos caminhos de Deus. Nós muitas vezes vamos ver os outros ficarem ricos, nós queremos ficar, então a gente não fica nos caminhos de Deus. Muitas vezes Deus fez algo lá por Tiago, mas não fez por mim, então eu vou sair dos caminhos de Deus. Então várias pessoas começam a se desviar desse caminho de Deus. Mas diz aqui Asaf que ele quase fez isso. E por que Asaf fez isso? No versículo 3 ele vai dizer, porque ele quase se desviou dos caminhos de Deus. Por que Asaf fez isso? O que é que ele diz aí nesse versículo 3? Invejava, né? Ele invejava quem? Os arrogantes. Ao ver o que? A propriedade. Exatamente. Do que? Dos perversos. Meus irmãos, e esse é um grande problema que nos aflige. Desde aqui dessa época de Asaf aos nossos tempos. O que é que o crente diz? Fulano que não é crente fica Fulano que não é crente não fica doente. E eu que sou crente, eu fico doente. Não é assim? Fulano muitas vezes vai ter a paz que não é crente. Mas eu que sou crente, eu não vou ter paz. Fulano muitas vezes vai ser bem sucedido na vida. E eu que sou crente, não sou. E Asaf diz que ele invejava os arrogantes. E por que, meus irmãos, são esses arrogantes? Porque quem não tem Jesus Cristo é uma das primeiras coisas que ele vai ter na vida dele. Ele vai ser uma pessoa arrogante. Porque ele vai confiar em si mesmo. Ele não vai confiar em Deus. Ele vai confiar naquilo que ele tem. E aí ele continua falando aqui no texto. Para eles não há preocupação. Quem nunca pensou isso na vida? Rapaz, fulano não tem nada na vida dele. Tudo na vida de fulano vai bem. Na minha que estou com Deus, não vai. Não é assim? E ele diz, olha, eles não têm isso. E o seu corpo é sadio e o seu corpo é nédio. Ou seja, isso aqui vai dizer que o seu corpo é forte. Quem nunca pensou nisso? Versículo 5, continue comigo. Eles não partilham canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como colar e a violência os envolve como manto. Ou seja,
Está aqui um homem de Deus, Asaf, dizendo: Deus, quase que eu saí dos teus caminhos. Por que ele quase saiu dos caminhos de Deus? Porque ele viu que os não crentes, aqueles que não criam em Deus, tinham uma vida boa e ele não tinha. Ele diz aqui que esses homens e essas mulheres andavam de todo jeito. E esses homens e essas mulheres, eles eram soberbos. Por quê? Porque nada de mal chegava a eles. Eles andavam da forma que eles queriam, meus irmãos. E a pergunta é, mais uma vez, quantos de nós não já pensou isso aqui? Rapaz, fulano não é crente. E fulano tem tudo na vida e eu que sou crente não tenho nada. Fulano vai ter isso, faz aquilo. Fulano faz tudo que é errado na vida dele. E Deus não faz nada com ele. E muitas vezes a gente vai entrar por aqui, meus irmãos. E aí você vê algo bem interessante. Não é só o nosso sentimento, mas é um sentimento de um homem de Deus que escreveu um salmo. E vários salmos da Bíblia foi ele, Asaf, que escreve. Mas ele diz: rapaz, todos que não têm Deus prosperam, vão ter as coisas, vão ter a saúde boa, e eu não tenho. Por que eu não tenho? E ele começa a entrar nessa questão dele. Versículo 7 ele diz: os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Ou seja, quando ele chega aqui nesse versículo 7 ele diz: do seu íntimo brota maldade, e da sua mente transbordam maquinações. Ou seja, meus irmãos, esse aqui é o papel do ímpio. O ímpio, ele vai ser um homem mau, e o ímpio, na sua mente, ele só vai ter maquinações. Ele só vai, muitas vezes, pensar aquilo que ele quer, e muitas vezes ele vai maquinar contra a sua vida. Quer um exemplo disso? Muitas vezes você vai estar no seu trabalho, e o ímpio quer o seu cargo. O que é que o ímpio vai fazer muitas vezes? Ele vai maquinar. Ele vai dizer: eu vou fazer isso aqui. De repente ele cai. E na hora que ele cair, eu vou tomar aquele local dele. Ou muitas vezes, você vai estar na sua família e muitos dos seus familiares vão fazer isso. Porque vai querer tomar o seu lugar. E aí você diz: mas Deus, eles fazem tudo isso e nada acontece com eles. Não é muitas vezes essa pergunta que nós fazemos? Eles fazem tudo de mal perante o Senhor, eles tramam, eles fazem tudo e nada acontece com eles. E ele continua o versículo, dizendo aí no versículo 8, eles motejam. E o que é esse verbo motejar? Eles escarnecem, eles zombam de Deus e eles falam maliciosamente. Da opressão, falam com altivez. Ou seja, eles zombam e eles falam com arrogância, ameaçando opressão em cima daquelas pessoas. E não é isso que a gente vê, os grandes homens aí, poderosos, o que é que muitas vezes eles fazem com as pessoas? Eles oprimem as pessoas. Se você for lá ler Amós, se você for ver Oséias e esses profetas menores, você vai ver que sempre eles estão dizendo isso. Chega uma hora que esses profetas vão dizer que os juízes eles estavam roubando. E eles estavam tirando dos que eram mais pobres. E eles estavam sendo ricos por conta disso. Ou seja, eles estavam tendo uma opressão em cima daquelas pessoas. E diz mais o texto, versículo 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, com a sua boca eles arrogam o céu, e com a sua língua eles se apoderam da terra. E o que é isso, meus irmãos? Aqueles que não têm Deus, eles se sentem donos da terra. Eles se sentem donos daquilo que eles querem ter. E o que é que eles querem ter? Eles querem ter poder. E às vezes a gente fica maquinando. O que é que Deus tem que não pune esse pecado? Porque Deus não faz nada. Deus não está vendo isso não que está acontecendo. E muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos dessa forma. Porque isso acontece comigo que sou crente, estou buscando a Deus, estou lá na sua presença e acontece comigo.
e fulano que não tem Deus, acontece isso na vida dele. Essa é sempre essa pergunta que vai estar aqui nesse texto. Ou seja, eles se apoderam do poder. E mais, além deles se apoderarem do poder, veja comigo o versículo 11. Eles se apoderam do poder, eles gostam de estar ali com aqueles poder deles. E mais, versículo 10 ele diz: por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, por isso que o povo vai olhar para eles e vai se saciar com as suas palavras. Por que vai se saciar com as palavras dele? Porque muitas vezes são palavras bonitas. Palavras que muitas vezes vai falar ao nosso coração. Palavras muitas vezes que são palavras de ímpio. Mas que tem crentes muitas vezes que vão gostar mais de ouvir ímpios do que ouvir a Deus. De ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Ou seja, são palavras que transmitem poder. Quantos ímpios aí na terra, meus irmãos, não são assim? Quantos ímpios aí na terra não querem estar dessa forma? Eles se sentem donos de tudo. E além de eles se sentir donos de tudo, veja o que é que ele diz aí no versículo 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Veja só o que eles dizem. Eles têm poder e além disso eles ainda dizem: como Deus vai saber disso? Será que Deus vai ter algum poder? Ou seja, terá conhecimento em Deus? Ou seja, meus irmãos, eles negam Deus. E por que eles vão negar a Deus? Porque eles vão andar com as suas forças. Eles não vão querer saber quem é Deus. E eles vão andar da forma que eles querem, meus irmãos. Esses são os ímpios. É isso, aquilo que Tiago falou. Romanos capítulo 3. Quem são os ímpios? São aqueles que maquinam, são aqueles que formam isso, são aqueles que vivem em pecados. Mas eles não reconhecem que eles estão em pecado. Eles acham que eles vão ter tudo. Eles vão ter o poder, eles vão ter tudo aquilo que eles querem. E acima de tudo eles blasfemam. Ele diz: acaso Deus tem algum conhecimento disso? E por que eles dizem isso? Porque eles vivem uma vida boa. Porque nada de mal acontece com eles. Como diz aqui o salmista. Porque Deus não os castiga. E sabe muitas vezes, meus irmãos, por que Deus não vai castigar essas pessoas? Primeiramente diz a Bíblia que Deus é um pai a quem ele castiga o filho que ele ama. Ou seja, Deus vai castigar os seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Somos nós que temos Jesus Cristo. O castigo desse daqui ainda vão vir, nós vamos ler isso aqui no texto. Mas eles vão ter esse poder de querer estar falando com Deus. De querer estar dizendo: mas cadê Deus que não vê tudo isso? Esses crentes que estão aí, eles não servem a um Deus? Porque eles estão passando por necessidade e eu que não estou na igreja, não sirvo a esse Deus dele, estou com minha vida boa.